Glória Deus tem pra mim. Novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós estamos aqui no nosso programa Sementes de Esperança, levando esperança para os corações que precisam dela. Aqueles que acreditam que chegou no final, as situações, as circunstâncias, têm falado com essas pessoas, insinuado que já não há mais continuidade. Mas nós trazemos a única esperança que existe, que está na palavra de Deus. Ali as sementes são de vida. Ali as sementes carregam princípios eternos. A palavra de Deus, irmão, não é como uma palavra qualquer. É uma palavra transmissora de vida. A Bíblia é tão importante nas nossas vidas. Tem até países que não aceitam a entrada da Bíblia, porque a palavra de Deus vai chegar. E se não houvesse, se fosse algo tão inofensivo como tantos outros livros, não haveria problema nenhum de cruzar fronteiras com ela. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E é apta para fazer a divisão de alma e espírito, juntas e medulas. E ela também discerne o que está no íntimo dos nossos corações. É a esta palavra que nós temos que nos expor para podermos, então, ser ajudados. Não é a palavra de um homem, não é a palavra de um homem, mas é a palavra do próprio Criador de todas as coisas. E hoje a nossa semente de esperança está em Romanos, capítulo 4, verso 17, que está falando do chamado pai da fé, Abraão. Um homem que morava na Caldeia, vivia ali com seus familiares, mas ele ouviu a voz do Senhor, que lhe disse para sair da sua casa, da sua parentela. E este homem obedeceu, saindo sem saber para onde ele ia, confiando naquilo que foi dito para ele. E aquele homem peregrinou na terra, confiante, todos os dias, reafirmando a sua decisão. Ele poderia ter voltado, porque às vezes nós tomamos decisões tão supérfluas, tão emocionais, que quando começam a surgir as barreiras, as dificuldades, nós logo queremos voltar para o lugar conhecido, para o lugar de descanso, para o lugar de conforto, onde nós nos sentimos protegidos. Mas este homem não fez isso. A Bíblia diz que ele partiu sem saber para onde ia, mas sabendo quem é que o estava guiando. E é isso que eu tenho para dizer para você, que a esperança, essa semente, quando ela entra na terra do nosso coração, ela vai produzir o que Deus quer que seja produtivo em nós. A esperança, aquele homem já era idoso quando Deus prometeu para ele um filho, uma geração, uma descendência, uma continuação. Sua mulher era estéril, sua mulher era idosa, mas aquele homem caminhou seguindo aquela promessa, aquela direção. E a palavra do Senhor diz que ele foi aprovado com a justiça da fé, porque este homem foi dito para ele que a descendência dele seria como as estrelas do céu, como a areia da praia. Uma noite, Deus chamou ele para uma conversa, tirou ele da tenda e pediu para ele olhar para as estrelas do céu.
E aquele homem, então, começou a olhar aquele céu estrelado. E Deus mandou ele contar as estrelas. Eu imagino que ele se perdeu várias vezes, porque muitas estrelas. E então Deus falou para ele, assim como você está contando essas estrelas, como você está vendo esse número incontável, assim é que vai ser a tua descendência. E aquele homem acreditou contra a esterilidade da sua esposa, contra a idade avançada e o seu próprio corpo já amortecido. Mas porque ele não duvidou por incredulidade, mas ele se fortaleceu na fé, ele se fortaleceu pela palavra. Então houve cumprimento de promessa. Porque Deus é assim, meu irmão. Quando Ele nos faz promessas, quando Ele fala, Ele expõe-nos a sua promessa, a luz da promessa. Então, nós precisamos ficar firmes, porque Ele vai levar e vai trazer à existência coisas que não existem. Ele vai chamar, se preciso for. Aquilo que nunca existiu vai começar a existir, para que nós possamos experimentar aquilo que sai dos seus lábios. Eu não estou de maneira nenhuma chamando você para uma vida comum, porque as sementes que nós carregamos, elas estão carregando vida sobrenatural, que vem da palavra de Deus. O Senhor disse que tudo é possível àquele que crê, porque tudo é possível para Deus. Eu não sei qual a tua desesperança, o desespero, a tristeza, a depressão, a frustração, o cansaço, o abatimento. Quando você escuta isso, ou mesmo quando você está animado, mas sabendo que há mais, que nós não podemos esgotar o poder de Deus, a sua misericórdia para com as nossas vidas. Há um desafio que nós venhamos a viver as promessas do Senhor, declarando a sua palavra. Não declare a sua impotência. Não traga à existência a sua fraqueza absoluta, repetindo queixumes, dando voltas e voltas na incredulidade, porque Deus te chama para a fé. O Deus da fé, Ele coloca a sua fé, a fé de Deus, nos nossos corações. A nossa própria fé, ela é tão irrisória, mas a fé de Deus, ela é do tamaninho de um grão de mostarda, mas ela vai crescer. Ela vai fazer coisas incríveis na minha vida e na sua vida. Basta que você também olhe para as estrelas, para as promessas, e não tire isso da sua frente. Creia de todo o teu coração. Creia naquele que não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Que Deus abençoe muito a sua vida, em nome do Senhor Jesus.